Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. É bom estar aqui com você de novo, falar um pouco da palavra, né? Meditar um pouco sobre certas nuances da presença de Deus. E hoje nós vamos falar sobre 4 níveis da presença de Deus. Lógico que isso é só uma divisão didática, né? Podem existir níveis maiores da presença de Deus. Mas eu vi o pastor Jefferson pregar sobre isso e eu achei assim sensacional. Aquilo falou profundamente no meu coração. E eu quero repassar para você também refletir um pouco. 4 níveis da presença de Deus. Vamos lá. Primeiro nível. O primeiro nível da presença de Deus é aquele que é o entendimento comum. Deus está presente em todos os lugares, correto? É verdade. O salmista diz: se eu tomar as asas da alva e habitar nas profundezas do mar, ali a sua mão me sustentará. Né? Se eu armar a minha cama, né, no Sheol, o Senhor vai estar ali. O Senhor vai estar ali. Mesmo na guerra, na dor, o Senhor vai estar ali. Por quê? Porque Deus criou todas as coisas, preenche todas as coisas. Então não há nenhum lugar onde você possa estar que vai fugir da presença de Deus. Aí você pode dizer assim, mas a Bíblia diz que Jonas tomou um navio para fugir da face do Senhor. É verdade, olha bem, para fugir da face do Senhor. A face do Senhor é um outro nível de presença, meu querido. É um outro nível. E de fato, Jonas tomou um navio para Tarsis para fugir da face do Senhor. Não exatamente da presença de Deus no nível 1, como nós acabamos de falar. Mas muito bem, estamos raciocinando bem. Esse primeiro nível, qualquer pessoa experimenta. Ele não é um nível, às vezes, perceptível, não. Às vezes você olha na natureza, olha essa grandeza que Deus criou e sente sim que há um Deus criador ali, mas não é nada que mexe com o seu espírito. Aí tem o segundo nível da presença de Deus. O que o ser humano experimenta nesse segundo nível? Ele ouve a palavra, ouve o evangelho da salvação, ele tem contato com o Espírito Santo. O Espírito Santo gera nele a alegria da salvação. Este é um nível da presença de Deus mais elevado. Esse nível gera alegria, esse nível gera louvores, esse nível gera motivação para viver. Você entende isso? A sua motivação para viver é esta alegria de salvação. Isso é um nível da presença de Deus. Muitas vezes você experimentou uma cura, ou você ouviu uma palavra tão linda que te salvou, que te transformou por dentro, e você está ali alegre, salvo, aceitei Jesus. Isso é maravilhoso. O grande problema é que a maioria de nós para nesse nível da presença de Deus. Nós temos 4 níveis conhecidos. E nesse segundo nível, nós achamos que isso é tudo. Porque nesse segundo nível, muitas vezes a pessoa é até batizada no Espírito Santo e ainda está nesse nível. Você entende isso? Mas existe um nível mais profundo? Sim, existe. O batismo no Espírito Santo, ele é a porta de entrada, ele não é o lugar final. O batismo, ele é a capacitação para você ir além. É como se você vestisse uma armadura ou um roupão para entrar na câmara fria. Nós não temos aqueles EPIs de trabalho, né? Vamos dizer assim, né? Você coloca o seu EPI de trabalho para entrar naquele ambiente, né? O sacerdote, por exemplo, ele não podia entrar no Santo dos Santos vestido de qualquer maneira. Ele tinha todo aquele aparato, a mitra, ele tinha a roupa, a estola, as 12 pedras. E ali depois ele completamente vestido, cingido, aí sim que ele ia para o trabalho, para fazer o seu ofício, correto? Da mesma forma, o batismo no Espírito Santo, ele é assim. Ele é uma armadura, uma vestimenta, uma ferramenta para você ir
além. Outras experiências você vai ter, mas a maioria de nós crentes, nós paramos por aí. É assim que funciona, né? Nós achamos que estamos num nível muito elevado e achamos que é só isso que Deus tem para nos dar. Pois bem, mas eu vou te apresentar ainda o terceiro nível da presença de Deus. Neste nível ocorre algo muito forte. Sabe qual é? Você começa a ser trabalhado na sua alma. Você começa a ser confrontado na sua alma. Você começa a se sentir pecador e começa a fazer confissões pelos seus pecados, sabe? Na época do evangelismo do coração quente, né? De Charles Spurgeon e muitos outros evangelistas, as pessoas experimentavam esse nível da presença de Deus. Existiam pessoas que no período de avivamento se prostravam no chão e choravam e pediam a Deus perdão e pediam para ser livres do inferno. E se você visse a vida daquela pessoa, algumas vidas tinham uma vida até santa. Perto da minha e da sua, você falava, rapaz, mas se ele está com medo de ir para o inferno, e eu então? Mas a presença de Deus na vida daquela pessoa era tão forte que ela se sentia constrangida pelo seu pecado e começava a pedir perdão. E pecados até ocultos são revelados. Maldições são quebradas, concertos profundos são realizados. Este é o nível da presença de Deus. É muito forte e poucas pessoas experimentam esse nível da presença de Deus. Tem muita gente que se julga santo porque frequenta todos os cultos da igreja e se acha digno do reino dos céus. Mas quem chegou nesse nível da presença de Deus sabe profundamente o que é graça, favor não merecido, uma salvação que eu não sou digno. Ele entende o sacrifício do Cordeiro, sim? Compreende isso? Ele entende o porquê o Cordeiro foi morto, porquê que Jesus veio a esse mundo sofrer da maneira que sofreu. Esse é o nível da presença de Deus. E tem um quarto nível, que esse é um nível que poucas pessoas experimentam e não é tão recomendável. Aí você vai falar, Deus, não é tão recomendável? É que a Bíblia diz que Enoque, ele andou com Deus e Deus o tomou para si. Você já deve ter visto no livro de Apocalipse, os profetas, que eles dizem, caí, quando eu vi a glória de Deus, caí como se estivesse morto. Eu, no meu pequeno entendimento, eu acredito que o profeta não caiu como se estivesse morto. Ele caiu morto. Perdão. Quando nós experimentamos a presença de Deus nesse quarto nível, geralmente a carne não suporta. A Bíblia diz que Daniel, depois de uma visão que ele teve, ele ficou enfermo muitos dias. Depois se levantou para cuidar dos negócios do rei. Olha só, ele teve uma visão e ficou enfermo depois da visão. Na verdade, eu não acredito que seja aquela enfermidade viral, bactérias, alguma coisa. Não foi isso. A enfermidade que Daniel teve é porque ele quase morreu. A presença de Deus parece que era tão forte que afetou a carne de Daniel. Você consegue entender uma presença de Deus nesse nível, né? João, quando viu Jesus glorificado, a Bíblia diz, caí como morto. Eu creio que caiu morto. Aí foi o Espírito de Deus que o ressuscitou. Por quê? Porque a glória de Deus é muito forte. A maioria de nós em vida não vai experimentar essa glória, porque não tem capacidade, não tem consagração suficiente. E eu tenho um receio no meu coração, que muitos de nós não vai experimentar níveis da glória de Deus, nem depois, quando estiver no céu. Sabe por quê? Porque aqui a vida terrena é uma preparação, você precisa galgar níveis, você precisa adquirir testemunho, você precisa
conquistar o galardão, correr a sua carreira, para que lá no céu você tenha níveis de acesso à glória de Deus. Eu creio nisso, que lá haverá níveis de acesso diferentes. Deus é um Deus infinito. Quando a Bíblia fala ninguém viu a Deus, mas ninguém nunca vai ver a Deus, ninguém viu a Deus na sua totalidade, na sua glória completa. Ninguém viu. Ninguém viu. A Bíblia fala que os serafins que estão em volta dele, olha que nível de presença de Deus que o serafim experimenta. São seres de fogo, meu querido, são anjos que são fogo, sabe? Se o serafim descer aqui na terra, na glória dele, assim, você estiver perto dele, você vai virar um carvãozinho. Você já chegou a palha de bananeira no fogo, assim, viu a palha queimar? Você vai queimar dessa maneira. Do serafim, por quê? Porque ele tem uma estrutura que suporta ficar ali em volta do trono de Deus. É como se ele estivesse em volta de uma fornalha de glória, sabe? Então, se prepare, busque o nível de comunhão com Deus que Deus está propondo para você. Ore, se consagre, abandone o pecado, busque a presença de Deus para experimentar todos os níveis da presença de Deus que Deus está propondo para você. Tá bom? Fique bem e fique com Deus.